Comprado por 115 milhões, Paulinho pode precisar de uma nova cirurgia no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e conta também. Tem novo clube interessado no goleiro Léo Jardim do Vasco, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Carlo Ancelotti. Técnico da seleção brasileira esboçou um time para o jogo de quinta-feira contra o Equador com a seguinte escalação: Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Alexandro, jogador que pertence ao Lille da França, e Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. Meio campo com Casemiro, Andreas Pereira, Andrei Santos e Estevão. Na frente, Vini Júnior e Richarlison. Vale a lembrança de que o Rafinha do Barcelona está suspenso para essa partida contra o Equador e fica à disposição apenas para o jogo da volta na semana que vem contra o Paraguai na Neoquímica Arena. Hora de falar agora sobre mais um clube interessado em Léo Jardim, goleiro do Vasco, que recusou na última sexta-feira a quarta proposta de renovação de contrato feita pelo Cruz Maltino. O mais novo interessado, o Fluminense, pelo menos de acordo com a informação do jornalista Paulo Brito. A gente já havia noticiado que o Palmeiras e o Cruzeiro monitoram de perto a situação de Léo Jardim, cujo vínculo se encerra em dezembro. Tenho contado para vocês que o vínculo do Léo Jardim é prorrogado de forma automática por um ano, assim que ele completar 50% das partidas oficiais do Vasco nessa temporada. Faltam 3, 4 jogos, depende muito também do avanço do Vasco em relação às competições de mata-mata, mas não vai fugir muito disso. A tendência é que o Léo Jardim ainda, assim que o Super Mundial termine, que o Léo Jardim tenha alcançado essa marca e, por consequência, tenha prorrogado seu contrato. A grande questão, e atrás dessa informação que eu estou buscando, qual seria o valor da multa para a saída do Léo Jardim em caso dessa prorrogação automática do contrato? E é baseado nisso que o Vasco, que o Cruzeiro, o Palmeiras e agora o Fluminense estão de olho no jogador. Léo Jardim, que tem recusado as propostas de extensão do vínculo com o Vasco por não acreditar no projeto esportivo. A questão não é nem financeira, mas o Léo Jardim tem dito para as pessoas próximas que gostaria de ir para times que brigam por títulos importantes. Só para completar, o interesse do Fluminense teria a ver com a sucessão de Fábio, que segue pegando muito. E teve recentemente notícia da sua prorrogação de contrato no Flu até dezembro de 2026, mas a partir daí a tendência é que ele se aposente. Para completar o vídeo, preciso te atualizar sobre o Palmeiras e a possibilidade de Paulinho, reforço de 115 milhões de reais, além das sessões em definitivo de Gabriel Menino e Patrick. O Paulinho pode passar por nova cirurgia. Depois do Super Mundial, ele vai ser submetido a um tratamento intensivo, ainda ligado àquela fratura na tíbia que lhe causou uma cirurgia no fim da temporada passada. O Paulinho só estreou com a camisa do Palmeiras em abril desse ano. A avaliação é de que ele ainda não consegue jogar com 100% da capacidade, das sentidores. E depois do Super Mundial de Clubes vão submetê-lo a um tratamento intensivo. Se não houver evolução, como última solução, ele vai ser submetido a mais uma cirurgia. Informação trazida nessa terça-feira pelo nosso palestra, informação bastante importante, especialmente porque o papel do Paulinho para o segundo semestre no Palmeiras aumentaria a partir da transferência do Estevão para o Chelsea. Você sabe que o atacante revelado na base do Palmeiras está vendido ao clube inglês. E você, o que pensa dessa história? A única coisa que me vem à cabeça com essa notícia é de uma frase da Leila Pereira em entrevista ao UOL, afirmando que o Palmeiras nunca contrataria um jogador machucado. Ela fazia referência ao Neymar, pois o Palmeiras, além de contratar um jogador machucado que havia passado por cirurgia, agora corre o risco de ver esse mesmo jogador ter de passar por um novo procedimento cirúrgico. Queria perguntar se existe alguma chance de o Wanderlan ser negociado com o Grêmio. Diego, o Wanderlan já esteve à venda no Palmeiras, tá? Mas nesse exato momento, talvez um impeditivo para a venda do Wanderlan seja o fato de que o Palmeiras cogita negociar o Piquerez. O Piquerez procurou a diretoria do Palmeiras no início da temporada, pedindo para que ele fosse liberado numa negociação para o exterior. Ele entende que se não for vendido agora vai ser muito difícil conseguir um outro clube, até por causa da idade, enfim. E foi por isso que o Palmeiras insistiu em boa parte das últimas semanas na contratação de um lateral, já imaginando a saída do Piquerez. O Palmeiras tentou Mauro Júnior, que renovou o contrato no PSV, e o Palmeiras fez 3 propostas consecutivas para o Red Bull Bragantino pelo Juninho Capixaba, e não conseguiu avançar.
o Mauro renovou e o Juninho continuou no Red Bull Bragantino, apesar da vontade dele em jogar no Palmeiras. Por conta disso, não imagino que o Palmeiras vai perder o Vanderlan e o Piquerez na mesma janela, até porque não imagino também o Grêmio fazendo uma grande proposta pelo Vanderlan, tá? Bora falar agora sobre o Palmeiras e a novidade que vem de Portugal. A imprensa de lá afirma que Richard Rios interessa ao Porto, negociação que poderia ser concretizada depois do Super Mundial de Clubes, antes chance nenhuma, até porque Porto e Palmeiras se enfrentam, estão no mesmo grupo e não haveria tempo hábil para que o Porto fechasse o negócio dos mais caros e complicados com o Palmeiras até dia 10 de junho, quando se encerra a janela de transferências para o Super Mundial. A Leila Pereira já afirmou que não perde, em hipótese alguma, nenhum dos seus jogadores de ponta antes da competição internacional. A ideia da Leila, inclusive, é manter o atual elenco até dezembro, com exceção do Estevão, que já está negociado com o Chelsea. A imprensa de Portugal afirma que as tratativas para a contratação do Richard Rios já começaram por meio dos seus agentes, embora ainda sem oferta para o Palmeiras. O Verdão alega que não tem a menor possibilidade de negociá-lo por menos do que 130 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Richard Rios havia sido comprado do Guarani por 7 milhões e meio de reais, negociação das mais interessantes e inteligentes do Palmeiras nos últimos tempos. Só para completar, já tem gente garantindo que se vender o Richard Rios, o Palmeiras vai utilizar essa grana para a contratação de Ezequiel Barco, meio atacante argentino de 26 anos de idade, que atua no Spartak Moscou, é um velho sonho do Flamengo. O grande problema é que o Spartak Moscou só vai aceitar uma negociação na casa dos 130 milhões de reais. Venho contando para vocês já há alguns dias que Palmeiras e Nottingham Forest têm um acordo em relação a Ramon Sosa, mas o atacante paraguaio, de 25 anos de idade, resiste à ideia de voltar para a América do Sul. Ele prefere continuar na Premier League. Boa noite, Nicola. Tem possibilidade de reforços para o Verdão, Vitória? Eu posso assegurar que o Palmeiras tem um acordo verbal com o Nottingham Forest pelo Ramon Sosa. Esse atacante é paraguaio, 25 anos de idade, joga como ponta esquerda e como ponta direita. O negócio só não foi fechado ainda porque o Ramon Sosa tem insistido na ideia de continuar na Inglaterra. O Forest já deixou bem claro, pessoal, amigão, a gente não vai te utilizar. A gente encontrou aqui uma boa opção para você ir para o time de melhor campanha da Libertadores, os caras querem te usar, vão perder o Estevão, acho melhor você não perder essa barca. O Ramon Sosa está meio que relutando com essa ideia. Durante a semana passada chegou a dar uma entrevista afirmando que quer continuar no futebol inglês, tá bom? O César Cacita está dizendo que a gente tem inveja do Abel, e eu não. Tanto que eu disse que o Abel é o melhor técnico em atividade no Brasil há bastante tempo, um cara muito acima da média, um cara espetacular. E vivo defendendo ele nas minhas tribunas e nas minhas plataformas. Mas quando o cara erra, a gente tem que apontar os erros, a gente tem que mostrar que errou. O cara sai do campo e dá uma trombada no cinegrafista que está fazendo o trabalho dele, o cara não tem desculpa, o cara errou. O Isaías Nicola sobre o acontecido no Mineirão, que o Abel empurrou o cameraman. Não deu em nada, tem que ter punição severa para esse cara, ele se acha acima de todos, esse cara tem problemas psicológicos. Isaías, a impressão que eu tenho, mais do que impressão, né? A convicção que eu tenho é de que o Abel é um cara muito mal perdedor. Excelente técnico, o melhor em atividade no Brasil há bastante tempo, mas ele não sabe perder. E aí se descontrola, toma atitudes absolutamente bizarras. Teve uma vez que ele pegou o celular de um jornalista que estava gravando ele, enfim. E essa é só mais uma das cenas, né? Então era o caso, de fato, de uma punição severa. Luiz Arthur pedindo notícias no Palmeiras. Já contei para vocês sobre o Danilo, que pode trocar o Forest pelo Lyon. Já falei para vocês sobre o Brian Rodrigues, que foi especulado no Palmeiras e deve ser adversário do Verdão no Super Mundial, está se mudando para o Inter Miami. Já falei também sobre o Sosa, né? Só para completar, deixa eu destacar um número sobre Abel Ferreira. O Abel tem, na atual temporada, quase 22% dos cartões que o Palmeiras recebeu. O Verdão tem, em 2025, vou pegar um número aqui direitinho, peraí, só para não falar nenhuma besteira. O Palmeiras, jogadores do Palmeiras tomaram 62 amarelos e um vermelho nesse ano, tá? 62 amarelos e um vermelho em 35 jogos. Já o Abel tomou 12 amarelos e 2 vermelhos. Isso significa dizer que o Abel tem 22% dos cartões que todo o elenco do Palmeiras recebeu na temporada. Um número absurdo. Se a gente ampliar um pouquinho essa discussão e voltar para desde que o Abel chegou, o Abel tem 63 amarelos e 11 vermelhos.
Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil, já é? Então, se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando aquele like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as informações do maior clube brasileiro. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, nos segue para mais. Até o próximo vídeo. Vamos.